Naqueles primeiros anos da década de 1920, o estado de Santa Catarina só tinha olhos para uma grande obra de engenharia: a extraordinária Ponte da Independência, que ligaria a ilha de Santa Catarina ao continente e colocaria fim às especulações sobre a mudança da capital para o interior. É a história desse ícone, cartão postal de Florianópolis, e por muitos anos a maior ponte pêncil de Barras de Olhau do mundo, que a gente vai conhecer melhor nesse episódio. Então vem conhecer comigo a história da Ponte Hercílio Luz. Não sai daí. Nas décadas de 1900 e 1910, Florianópolis sofria reais ameaças de perder a condição de capital de Santa Catarina. Havia a força econômica do interior, com a pecuária e o comércio de Lages, e a indústria crescente de Blumenau. E isso alimentava a ideia de levar o centro político para o coração econômico do estado. Além disso, havia também o isolamento logístico e a insegurança de uma capital que ficava em uma ilha e dependia de balsas para se conectar com o restante do estado. Circulava o argumento de que uma ilha era vulnerável e pouco funcional como sede do governo. Faltava uma ligação terrestre permanente. É nesse cenário que aparece o governador Hercílio Luz, um engenheiro, político e visionário com uma obstinação. O resto é história, ou melhor, mais uma das histórias da engenharia. Hercílio Pedro da Luz nasceu em 29 de maio de 1860, na cidade de Desterro, hoje Florianópolis. Desde jovem, destacou-se pela coragem e pela visão de futuro. Formou-se engenheiro na Bélgica e, de volta ao Brasil, foi nomeado engenheiro de obras públicas em 1888. Ingressou na vida política e se tornou senador da República, além de governar Santa Catarina em 3 mandatos. Durante o seu governo, idealizou a construção da ponte que seria um símbolo de integração e progresso, ligando a ilha de Santa Catarina ao continente. Desde 1917, havia muitas propostas de construir uma ponte que ligasse o Estreito a Florianópolis. No mais das vezes, as propostas mostravam-se inviáveis tecnicamente ou irrealizáveis financeiramente. Quando assumiu o governo do estado pela segunda vez, Hercílio Luz mandou contratar os estudos do engenheiro de pontes Oscar Machado da Costa, mineiro, radicado no Paraná, formado pela Universidade de Cornell, nos Estados Unidos. O relatório de Machado da Costa apontava a viabilidade para a construção de uma ponte pêncil no ponto de travessia mais estreita entre o continente e a ilha. Foi então realizada uma licitação internacional, conduzida pelo governo de Santa Catarina, e finalmente foi contratada a American Bridge Company, sediada em Nova York, nos Estados Unidos. O projeto estrutural da ponte foi elaborado pelos engenheiros David Bernard Stein e Halton Duncan Robinson, ambos especialistas em pontes pênseis. Eles integravam o escritório Robinson e Steinman Engineers, um dos mais renomados da época em engenharia de grandes vãos metálicos. Steinman já era autor de pontes importantes e depois projetaria outras icônicas, como a Mackinac Bridge, no Michigan. Todas as peças de aço da ponte foram fabricadas e pré-montadas na Pensilvânia, Estados Unidos, e transportado pelo navio Lake Farge até o sul do Brasil. O engenheiro-chefe da obra em Florianópolis foi o americano Charles Puffer, responsável pela execução, com a assistência de outros 20 engenheiros americanos e brasileiros. A Ponte da Independência, o seu nome original, seria uma das primeiras do mundo com sistema de barras de Olhau, tecnologia avançadíssima para a década de 1920.
Hercílio Luz passou grande parte do seu terceiro mandato como governador lutando contra um câncer no estômago. Chegou a viajar para o exterior em busca do que havia de mais novo na medicina. Tudo em vão. Quando os médicos chegaram à conclusão de que restavam poucos meses de vida ao governador, o engenheiro Oscar Augusto Meller propôs a construção de uma maquete em tamanho reduzido para simbolizar o avanço das obras e permitir que o governador Hercílio Luz pudesse ver a representação física da ponte que ele havia idealizado. A estrutura temporária foi concluída e montada no centro da Praça 15, em frente ao Palácio Cruz e Souza, como homenagem e demonstração pública do que seria a grande ligação entre a ilha e o continente. A inauguração simbólica da Ponte da Independência ocorreu no dia 8 de outubro de 1924. Hercílio Luz faleceu 12 dias depois, no dia 20 de outubro. Nas semanas seguintes, o Congresso Representativo de Santa Catarina, Assembleia Legislativa naquela época, aprovou por unanimidade a mudança do nome da ponte, de Ponte da Independência, para Ponte Hercílio Luz. A inauguração da ponte trouxe uma modificação radical da mobilidade urbana na região. A ponte transformou a cidade, expandiu a ocupação continental, estimulou o transporte rodoviário e consolidou Florianópolis como a capital de Santa Catarina. A incorporação da parte continental em 1944 completou esse processo. O ícone da ponte passou a fazer parte da paisagem urbana e da memória coletiva, reforçando a imagem da cidade como capital moderna para a época. Nas primeiras 2 décadas após a inauguração, a Ponte Hercílio Luz não recebeu praticamente nenhuma manutenção sistemática. Depois, a partir dos anos 1950, os cuidados até existiam, mas eram pontuais, reduzidos e insuficientes para o desgaste acumulado, o que acabou contribuindo para o grave estado da estrutura nas décadas de 1970 e 80. Uma segunda ponte foi construída na década de 1970, mas a velha Ponte Hercílio Luz continuava tendo a sua importância. Por isso, na manhã daquele 22 de janeiro de 1982, a população de Florianópolis ficou em choque com a notícia de que engenheiros do governo recomendaram o fechamento da ponte ao tráfego por risco de colapso da estrutura. O que aconteceu foi que durante a inspeção técnica na ponte realizada pelo IPT da USP, foi identificada uma trinca de aproximadamente 5 centímetros de abertura numa das barras de olhar da cadeia de suspensão localizada no topo da torre no lado da ilha. Eu morava em Florianópolis nessa época. Foi um choque para todo mundo. Os jornais, até de São Paulo e do Rio de Janeiro, deram destaque para a notícia. Ainda que não fosse mais a única ligação da ilha com o continente, a Hercílio Luz era um elo afetivo da cidade com o resto do estado. Para os florianopolitanos, foi como se a cidade tivesse perdido um braço. Seguiram-se décadas de incertezas, escoramentos emergenciais, estudos do IPT e de outros institutos, licitações fracassadas, contratos rescindidos, disputas técnicas e jurídicas e tentativas de reabertura. Em 1988, houve liberação restrita para pedestres, motos e veículos leves. Em 91, novo fechamento total. Entre os anos 1990 e 2010, os projetos de restauração foram iniciados e abortados, com a CPI da Assembleia Legislativa e outras auditorias apontando falhas na gestão. Havia pressão do corpo técnico do Estado, do CREA Santa Catarina, de entidades de classe da engenharia, do IFAM, da imprensa e da sociedade catarinense, para que aquele interminável drama tivesse um fim. Até que, finalmente, o governador Raimundo Colombo, em 2016, tomou a decisão efetiva de executar a restauração integral com a contratação de um consórcio especializado com um plano executivo completo. A construtora original, a American Bridge, já não tinha mais presença no Brasil, nem perfil para uma obra de restauração histórica. A nova intervenção exigia especialistas em patologias estruturais, reforços e conservação do patrimônio. A empresa contratada foi a Teixeira Duarte Engenharia e Construções, de Portugal. Ela executou a restauração integral da Ponte Hercílio Luz,
sob a coordenação do engenheiro Cleiton Bortoluzzi, do Departamento Estadual de Infraestrutura de Santa Catarina, o DEINFRA. O projeto envolveu a instalação de apoios provisórios, a substituição completa das barras de olhau e dos pinos, o reforço das torres, nova pista metálica, pintura anticorrosiva e testes de carga rigorosos. Para aliviar o peso da estrutura, os engenheiros ergueram uma verdadeira ponte debaixo da ponte. Suportes metálicos que sustentaram o vão central enquanto ela era reconstruída peça por peça. Foram investidos cerca de 350 milhões de reais ao longo de quase 4 anos. O dinheiro veio do governo de Santa Catarina, do BNDES e através da Lei Rouanet, por se tratar de um patrimônio histórico. Porém, apesar de a Lei Rouanet ter autorizado a captação de algo em torno de 7% do valor total da obra, a captação efetiva não chegou nem a 2% dos 350 milhões reais da obra. O teste final de carga da ponte Hercílio Luz foi realizado nos dias 18 e 19 de dezembro de 2019. Nesse ensaio, 48 caminhões carregados com peso médio de 20 toneladas cada um foram posicionados em diferentes trechos do tabuleiro para avaliar a redistribuição dos esforços e a resposta estrutural após a substituição das barras de olhau e a retirada dos escoramentos. O procedimento foi acompanhado por engenheiros da empresa Teixeira Duarte, do DEINFRA Santa Catarina e do CREA Santa Catarina. Com o sucesso do teste, a ponte foi oficialmente liberada e reaberta ao público em 30 de dezembro de 2019. A festa de reabertura teve mais de 200 mil pessoas presentes. Finalmente, a ponte recuperava sua função simbólica e estrutural como um marco da engenharia em Santa Catarina. Depois de 37 anos, ela voltou a respirar sem a ajuda de escoras. A ponte Hercílio Luz é um importante marco da engenharia em Santa Catarina e no Brasil. É uma história que foi construída com audácia, técnica e emoções. Se você gostou desse conteúdo, não deixe de compartilhar com seus amigos que possam se interessar ou se beneficiar do que foi visto aqui. Esse é o tipo de conteúdo que você sempre vai encontrar aqui no canal 893. A série Histórias da Engenharia é um trabalho para ser visto hoje, na semana que vem, ou daqui a 3 anos, sem perder o valor, a relevância, a clareza e a capacidade de inspirar a sua carreira. Seja sempre muito bem-vinda, seja sempre muito bem-vindo e até o próximo episódio.